bom dia a todo mundo. Obrigada por estarem aqui com a gente para falar desse tema tão importante. Bom dia aos nossos convidados todos. Como a Lu adiantou, então, a gente está fazendo, está aqui atualizando esse estudo do Oncoguia de 2017, o meu SUS é diferente do seu. A gente tem os primeiros dados aqui para apresentar, então vamos dividir com vocês e conversar um pouquinho com todo mundo sobre o que a gente já está conhecendo sobre essa realidade do câncer de hoje, pelo SUS Brasil afora. Acho que só para comentar um pouquinho, né, doutor Fernando? Bom dia a todos. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Acho que vale ressaltar, né, antes de mais nada, que esse foi um trabalho desenvolvido pelos doutores Paulo Franzoni, pelo doutor Rafael Calix, em colaboração conosco, e a gente tem um material a apresentar. Obrigado. Com certeza. Pronto. Bem, só para contextualizar, então, é isso, né? O meu SUS é diferente do seu SUS. É um estudo do Oncoguia de 2017, enfim, né, com publicação científica e reconhecido também pela sua relevância. A gente tem, inclusive, aqui o QR Code, quem quiser conferir um pouquinho mais dele. Em 2017, então, foi feito um levantamento com hospitais do SUS, né, por todo o país, e a gente conseguiu levantar 52 respostas de hospitais. Dentre dessas 52, se eu não me engano, 30 e poucas tinham, de fato, protocolos que foram analisados, que a gente conseguiu fazer uma comparação de o que está sendo ofertado em cada um desses hospitais, para entender um pouco de disparidades regionais, o que realmente os hospitais conseguem ofertar para os seus pacientes, e entender se isso está adequado com o que a gente tem de recomendação do Ministério da Saúde, das sociedades médicas, o que a gente tem de padrão como o ideal, né, para o tratamento dos pacientes com câncer. 7 anos se passaram, né? A gente em 2024, então, voltou a se perguntar, será que a gente teve avanço? Será que depois de todo esse burburinho que foi feito com o estudo, a gente realmente conseguiu avançar, a gente realmente conseguiu ter protocolos mais unificados por todo o país e mais atualizados também? Será que foi possível mudar essa realidade? Será que o meu SUS continua diferente do seu? E por isso, então, que a gente fez essa atualização aqui do estudo, né? Está fazendo, inclusive. A gente olhou novamente, né, para todos os hospitais. Claro, né, nesses 7 anos a gente teve algumas alterações nos hospitais, então a gente usou uma lista aqui do Ministério da Saúde que contém 318 hospitais habilitados em oncologia para atender o sistema público de saúde. Desses, a gente entrou em contato com 268, e aí de diversas formas, via Fala BR, né, Lei de Acesso à Informação, via ouvidoria do hospital, enfim, o que a gente conseguiu para realmente conseguir contato com eles. Conseguimos 95 respostas, e dessas 64, de fato, documentos em que a gente conseguiu analisar. Aqui, né, a distribuição no país dos hospitais que nos responderam, desses 95, 3 estados a gente, infelizmente, não conseguiu nenhuma resposta, então Acre, Mato Grosso e Pernambuco, e aí alguns estados ali, né, 6 outros estados, a gente conseguiu a resposta de todos os hospitais habilitados na região. Então, só para entender também que a gente conseguiu algo representativo ali do país. Dentre as respostas, né, daquelas 95, então 64 de fato documentos em que a gente conseguiu analisar. Dos 64 documentos, 49, né, então quase 80% deles são protocolos completos que prevêem cirurgia, radioterapia, enfim, né, quimioterapia, tudo. E outros 15 ali, quase 20% deles, eram uma lista de medicamentos. De qualquer forma, a gente analisou todos esses, tá? Só para, de fato, identificar aqui que foram 2 tipos de documentos diferentes que a gente recebeu. A gente olhou para os 5 principais, 4 mais incidentes, né, e incluiu também melanoma, entendendo que a gente teve incorporação recente para melanoma também, né, dos últimos 5 anos. Para todos esses tipos de câncer a gente teve ali no SUS, na Conitec, então a gente buscou e teve foco nesses 5 tipos de câncer para analisar os protocolos. E aí, dentre os 64 que a gente analisou, especificamente aqui para cada tipo de câncer. Teve hospital que mandou para a gente dos 5, teve hospital que mandou de 1 ou de 3, então a gente fez aqui esse número também. Dentre todos os documentos analisados, né, e dentro das possibilidades de tratamento ali dos pacientes com câncer, com todos os tipos de câncer, né, a gente tem uma série de opções terapêuticas, enfim, que estão à disposição ali das equipes, né, mas a gente entende que a parte do tratamento sistêmico é o que é realmente padronizável no tratamento, né? O que a gente realmente consegue comparar no que está disponível entre um hospital e outro. Acho que cirurgia, radioterapia, outras modalidades, a gente tem um pouco mais de dificuldade quando a gente olha para o papel, né? Para o que está previsto ali. Então, por isso, o estudo foca em tratamento sistêmico, tá? E trazendo também essa comparação com o que tem de recomendação olhando para tratamento sistêmico. Nesse sentido, então, né,
com o que a gente comparou, tá, o estudo, esses protocolos? Primeiro, para a DDT do Ministério da Saúde, né, a diretriz do que o Ministério da Saúde recomenda como ideal para o tratamento daquele tipo de câncer. Em segundo, né, a gente olhou para a lista de medicamentos essenciais da OMS. A OMS tem uma lista mínima ali, né, do que ela indica que deve ser o ideal para que os países ofertem. Então, a gente olhou também para essa lista e checou, fez essa checagem com os protocolos. E, a gente também olhou para a ESMO, que é a Sociedade Europeia, né, de Câncer, e ela faz uma recomendação, ela analisa diversas drogas que vêm, né, com o estudo saindo, e ela faz um ranqueamento e indica o que ela entende que é o melhor, que é o mais ideal para o tratamento. Então, a gente também buscou essa lista aí das principais drogas recomendadas da ESMO. Foi essa a comparação que a gente fez. Então, passando aqui, de fato, para o nosso estudo, né, como o Dr. Fernando mencionou, tem um monte de gente que está envolvida aqui com a gente traz aqui uma pontinha do que está sendo todo esse levantamento, mas claro que tem uma equipe super robusta por trás que nos ajuda a fazer tudo isso. Bem, a gente olhou primeiro, né, para o câncer de pulmão. A gente começou pela análise do câncer de pulmão, tá? Que é o que a gente vai apresentar aqui para vocês. Na sequência, claro, né, ao longo dos próximos meses a gente segue com os outros tipos. Mas a gente está falando aqui, né, do quarto tipo de câncer mais incidente. São mais de 32 mil novos casos por ano. A gente está falando do câncer que mais mata no Brasil, né? 9 em cada 10 pacientes chegam em estadiamento avançado. Quase 35% dos pacientes que vão a óbito são óbitos prematuros, né? Então, pessoas com menos de 70 anos. 25% dos pacientes que começam tratamento já começam com mais de 60 dias, ou seja, a lei dos 60 dias não está chegando para 25% desses pacientes. Enfim, acho que um cenário que a gente conhece, que é desafiador e que, claro, tem impacto também em como esse paciente vai seguir com a vida dele. Esses dados estão todos disponíveis no nosso radar do câncer, tá? Inclusive, a gente deixa ali disponível o QR Code para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os números para esse tipo de câncer. E, bem, quando a gente olha para o que a gente recebeu de protocolo para câncer de pulmão, são esses aqui, são 43 documentos em que a gente analisou, com essa divisão ali, com essa dispersão aí pelas regiões do país. E, bem, então, retomando, né, com o que a gente comparou? O protocolo que a gente recebeu de câncer de pulmão com a DDT do Ministério, com a lista da OMS e com as drogas recomendadas pela ESMO. Vou fazendo um comentário aqui um pouquinho sobre esses padrões com que a gente está usando, né, tomando como referência para fazer essa comparação. Acho que não tem como não comentar sobre a DDT. A DDT, então, diretrizes diagnósticas e terapêuticas, né, que o Ministério da Saúde publica para o cuidado de pessoas com câncer. Essa DDT de câncer de pulmão, ela foi publicada em 2014, ou seja, ela está completando 10 anos esse ano. E acho que a gente tem bastante coisa que a gente avançou, né, doutor Fernando, nesses últimos 10 anos que a gente sente falta aqui. Inclusive, foi o mesmo documento que a gente analisou da outra vez, um outro estudo que também olhou para câncer de pulmão, e o documento não foi atualizado, e a gente retoma então ele para avaliar novamente agora, né? Essa DDT, na verdade, ela é publicada em 2014, mas já na época da publicação, ela já continha algumas defasagens em relação a que aquele momento era considerado standard of care para o tratamento do câncer de pulmão. 10 anos depois, a gente naturalmente tem um gap que foi crescendo e a gente vai tentar mostrar qual o tamanho desse problema que a gente enfrenta hoje em termos de saúde pública e atenção dos pacientes oncológicos no sistema público. Aqui só para trazer um pouquinho do que está disponível hoje, né? O texto da DDT prevê isso daqui. Claro, a gente está olhando para câncer de pulmão de células não pequenas, que é 80% dos casos, né, a grande maioria, mas essa aqui, então, foi a lista que a gente usou de referência. Não sei, doutor Fernando, se quer comentar um pouquinho sobre isso? Aqui a gente já nota, para aquele primeiro momento, né, essa é a DDT de recomendação atual. Existe um gap tremendo em termos de terapia-alvo molecular, em termos de tratamentos, tanto na doença inicial quanto na doença avançada, com relação, por exemplo, à imunoterapia, que a gente sabe que tem impactos positivos em tempos de vida para o paciente quando tem a oportunidade de receber o tratamento, e por outro lado a gente já entende que tem ali alguns outros tratamentos que não fazem tanto sentido nesse momento em termos de condução dos casos. Então, acho que essa DDT, a informação que fica é que ela é defasada, ela é completamente deteriorada em relação ao que a gente deveria ter incorporado no estándar de tratamento para os nossos pacientes. E fica aqui uma crítica, porque a gente precisa movimentar, precisa construir e trazer
para presente aquilo que a gente tem de inovação e, obviamente, impactando em qualidade e quantidade de vida para os pacientes. A gente sabe que já tem uma necessidade clara de atualização, né? Já uma tarefa ali que a Conitec precisa estar atenta, porque já houve incorporação desses últimos 10 anos para cá, né? Então, que já traz aí uma necessidade natural de atualização do texto, que foi a incorporação do crizotinib em 2022, e agora mais recente, essa bem fresquinha, de abril desse ano, do durvalumab também. Então, essas duas drogas com certeza já mostram, né, que a gente precisa alterar o texto para encaixar elas. Mas, ouvindo nossos especialistas, a gente também conhece muitas outras coisas que precisariam estar nesse texto para realmente a gente ter um mínimo ideal ali do tratamento, né, doutor Fernando? Acho que imunoterapia, outras opções de terapia-alvo, né? Acho que passa primeiro pelo momento de a gente ter acesso ao diagnóstico molecular, né, ter a opção de conhecer qual é a assinatura, em especial do câncer de pulmão de células não pequenas, para poder entender se há oportunidade de tratamento com terapia-alvo, se a gente tiver uma mutação acionável, por exemplo, por droga. Sim. E, obviamente, incorporar a imunoterapia nesse cenário quando fizer sentido, né? Aqui só para trazer um pouquinho de o que a gente está perdendo, né? Tudo que avançou no tratamento do câncer de pulmão dos últimos... Bem, está desde 2005, mas se a gente olha de 2015 para cá, também teve bastante coisa, né? A gente começa, na verdade, lá ao redor de 2008, 2010, tentando entender qual é o diagnóstico molecular de uma única mutação pontual, que era a mutação EGFR, mas de lá para cá, talvez a gente tenha uma dezena ou um pouco mais de alterações moleculares que são acionáveis para o tratamento-alvo dirigido. O que eu quero dizer com isso é, a gente consegue entender o sobrenome do câncer e muitas vezes evitar um tratamento sistêmico com pior qualidade de vida, como por exemplo quimioterapia, e substituindo a partir desse diagnóstico por um tratamento-alvo molecular dirigido que vai bloquear aquela situação que originou o câncer, né? Muitas vezes por comprimidos. Então, a gente consegue, com isso, ter um tratamento mais direcionado, mais efetivo, com melhor experiência para o paciente no final das contas. Mas, para tudo isso, é preciso fazer o diagnóstico molecular, né, Helena? Isso a gente vem batendo nessa tecla, nesse debate de como chegar a essa conclusão, como dar acesso para que a gente tenha o diagnóstico molecular, de fato, disponibilizado para os pacientes. E a gente está falando aqui de sequenciamento, né? Bem, passando da DDT, a gente também comparou então com a lista da OMS, né? E aí só para explicar um pouquinho que lista é essa, né? Então a Organização Mundial da Saúde, ela faz essa análise, né? A Larissa está aqui para não me deixar errar. De quais são esses medicamentos que ela considera essenciais, de que todos os países deveriam, no mínimo, ofertar isso aqui para os seus pacientes. E, claro, isso é uma lista extensa, olha para diferentes doenças ali, quando a gente está olhando dentro do mundo do câncer, e a gente puxou aqui, então, quais são as listas para câncer de pulmão. Vocês vão ver que é uma lista enxuta, né, que é realmente algo, é o mínimo essencial. Então, a gente também fez essa checagem aqui em relação ao que consta nos protocolos, checando com a OMS. Acho que essa já era nosso segundo parâmetro para fazer a análise de todos os questionários respondidos, o que a OMS considera como lista de medicamentos essenciais para o tratamento do câncer de pulmão de células não pequenas, e a gente nota claramente a ausência de várias drogas, só para destacar algumas delas, a imunoterapia, por exemplo, a gente não tem aqui disponibilizado nesse cenário. Lembrar que a imunoterapia hoje ela tem ganhos em termos de sobrevida global, tanto para pacientes que vão ser candidatos a tratamento curativo, quando a doença está localizada, quando a doença se apresenta localmente avançada, por exemplo, após quimio-radioterapia, e, obviamente, no cenário da doença avançada, quando a gente já tem alguns focos de metástases. E, bem, a gente também comparou, então, em terceiro, né? Acho que travou aqui o meu passador, se alguém puder passar para mim. Está passando aqui só na televisãozinha para a gente, mas no telão não. Pronto, obrigada. Acho que foi. A comparação com a ESMO, né? E o nosso terceiro parâmetro de comparação foi da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, a ESMO. Na verdade, eles categorizam as drogas quanto ao seu benefício clínico, tanto no cenário curativo quanto no cenário não curativo. Como a gente vê no cenário curativo, as principais categorizações de benefícios para os pacientes são as chamadas categorias A e B. Por outro lado, no cenário não curativo, as categorias nota 5 e 4 são aquelas que apresentam um subsídio, um benefício melhor para os nossos pacientes.
É uma lista de medicações que é bastante mais ampla, eu diria, onde a gente nota que quase todas essas aqui que estão citadas ou se encontram com categoria A ou categoria B, ou então com notas 4 e 5 quando se trata de tratamento da doença avançada. E a gente entende que este é um painel de recomendação mais adequado, um painel de recomendação que a gente deveria perseguir como sendo ideal, porque ele se encontra atualizado e reflete aqueles benefícios que a gente de fato espera quando oferece um tratamento para os nossos pacientes de câncer de pulmão de células não pequenas, independente do momento do tratamento, se doença localizada, se doença localmente avançada, ainda com proposta curativa, ou então já no cenário de doença avançada com metástases. Aqui só para mostrar um pouquinho, né, de quais todas as drogas que a gente puxou então para cá. E aí, acho que volta só um pouquinho, né? A gente destaca aqui, né? A gente vê claramente as opções ofertadas dentro desse parâmetro do ESMO para a mutação EGFR, bem como para os rearranjos de ALK, e a gente vê uma lista em especial nesses rearranjos de ALK bastante ampla, muito além do crizotinib. Para citar talvez 2, alectinib e brigatinib, são 2 drogas de segunda geração, já demonstrando superioridade à crizotinib em estudos iniciais. Bem, então vamos olhar para o de fato que o estudo traz, né? O que a gente achou quando a gente comparou os protocolos com tudo isso aqui que a gente apresentou. Acho que, bem, primeiro, né, a gente dividiu aqui em 2 etapas, olhando primeiro para a doença inicial e depois para a doença avançada, tá? Aqui a gente é organizado, né, por região do país, para a gente ter um pouquinho mais de visibilidade de como está essa disparidade regional. E, claro, a gente vê, né, cada coluna, então, é uma comparação que a gente fez. Ali, primeiro, a gente tem quimioterapia, né, dentro da DDT do Ministério da Saúde, em que os hospitais estão adequados, estão ofertando essas quimioterapias, mesma coisa para a lista, né, da OMS, que a gente já passou, é uma lista realmente mais enxuta, e para as quimios que estão ali ofertadas, né, e recomendadas pela ESMO. Claro que isso aqui, né, a gente até traz um alarme, né, é o mínimo. Pode parecer que está tudo bem, já que a gente tem ali os números todos batendo em 100%, ou seja, a gente teria adequação ao que essas 3 entidades acabam recomendando em termos de tratamento, mas, na verdade, a gente sabe que é um tratamento que se encontra defasado, e essa análise pareada também acaba ficando, obviamente, completa. Portanto, esse número ele não reflete aquilo que a gente hoje deveria apresentar como oferta de tratamento, por exemplo, porque falta incorporação de imunoterapia, mesmo nesse cenário inicial, e, de novo, terapia-alvo em algum ponto, em algum contexto, para que a gente ofereça o tratamento. Que aí pega aqui quando a gente olha para a ESMO, né, que é imuno e, de fato, as terapias-alvo ali para ALK e EGFR, que realmente os hospitais não estão conseguindo dar. Isso não está previsto na DDT, não está sendo ofertado na prática nos hospitais. Os pacientes não estão conseguindo ter acesso a isso daqui, a não ser, claro, né, um hospital aqui na região sul e, se eu não me engano, 2 hospitais ali na região norte colocaram, né, nos apresentaram algumas drogas que se encaixaram aqui nesse critério. Esses são os que estão ali em amarelinho, os outros realmente nenhum protocolo esteve aqui em conformidade. Então, por outro lado, quando a gente vai para o que a gente entende ser o cenário ideal de tratamento, que é aquele documento que o ESMO formula, a gente percebe claramente que existe uma defasagem, basicamente, a exceção de poucas instituições, acabam tendo acesso e tendo condições de ofertar isso para os pacientes. Então, fica realmente documentado o tamanho do gap que a gente tem entre o ideal e o que a gente, de fato, oferece para os pacientes. E aí, quando a gente vai para a doença avançada, a coisa pega mais ainda, né? Acho que só ali realmente as quimioterapias que estão previstas no DDT, mas mesmo quando a gente olha para a DDT, as drogas ali para EGFR já não são unanimidade nos protocolos que a gente recebeu, né? Não sei se comentar um pouquinho, acho que quais são essas drogas também, né? Do que a gente está falando? A gente fala basicamente quando tem mutação de EGFR, que é uma mutação tão frequente quanto cerca de 1 em cada 5 pacientes com doença avançada, doença metastática. A gente está falando de 2 drogas basicamente registradas para tratamento, o gefitinib e o erlotinib, e a gente já sabe que essas 2 drogas elas estão, na verdade, superadas por uma terceira droga chamada osimertinib. Todas essas drogas são comprimidos, portanto, elas têm uma experiência para o paciente que é melhor do que a quimioterapia. E, de fato, essa terceira droga, chamada osimertinib, ela tem um perfil de toxicidade, de tolerância para o paciente muito mais favorável. A gente não consegue ofertar essa droga que eu acabei mencionando por último, e mesmo naquela em que a gente teria condições de ofertar gefitinib e erlotinib, a gente nota que existe aqui uma defasagem de acesso aos remédios de uma maneira bastante interessante.
Da mesma maneira, para a terapia-alvo, quando a gente está falando de fusões de ALK, a gente tem uma droga recomendada, que é o crizotinib. Essa droga também é uma droga já superada por outras drogas orais, que protegem o paciente de maneira mais efetiva, com ganhos em sobrevida global e também, muitas vezes, em toxicidade. E, na verdade, a gente também não consegue ofertar crizotinib em larga escala, como a gente está vendo aqui. Lembrar que, para tudo isso, quando a gente está falando tanto de EGFR quanto ALK, é necessário que a gente tenha acesso ao diagnóstico. E esse diagnóstico não é o anatomopatológico, não é o resultado da biópsia. Muitas vezes são testes de PCR, imunistoquímica ou, eventualmente, sequenciamentos que vão analisar quais são os defeitos que aquele tumor apresenta e que podem, portanto, ser alvos de tratamento, a exemplo dessas que a gente aqui mencionou. São 2 alterações moleculares, EGFR e ALK, mas a gente tem aqui uma dezena, se não um pouco mais, de outras alterações que são potencialmente acionáveis e que a gente, naturalmente, não tem ainda contexto de tratamento aprovado ou muitas vezes disponível no Sistema Único de Saúde. Acho que só para comentar, né, das drogas ali para EGFR, então, que constam na DDT, isso, né, são drogas que estão incorporadas desde 2013, mas a gente não teve aquela velha história que, com certeza, a gente vai comentar aqui, de atualização da APAC, adequação do sistema para que, de fato, os hospitais consigam ofertar isso para os pacientes, né? Então, isso claramente se reflete aqui nos protocolos, quando a gente olha, né? Os hospitais não conseguem nem colocar isso em seus protocolos, porque, de fato, o paciente não vai conseguir acesso por essa série de outros fatores que precisam ser adequados para que a droga seja realmente utilizada no sistema de saúde, né? Então, acho que para a EGFR ele grita também ainda essa defasagem aí dos 10 anos e que, inclusive, o teste para a EGFR foi ser analisado, de fato, pela Conitec do ano passado para cá, né? Muito recentemente. Então, também, essa é um pouco, né? Não adianta você dar a droga, mas você precisa ter o teste também, né? E aí, quando a gente olha para a ESMO, então, a situação piora, né? Piora, a gente não consegue encontrar basicamente ninguém que oferta imunoterapia no cenário metastático. Lembrar que a gente está, de novo, falando de um tratamento que tem melhor perfil de tolerância, que cura alguns pacientes e que traz ganhos de sobrevida global para vários desses pacientes, talvez 1 em cada 5, 1 em cada 4 pacientes estariam vivos ao longo de 5 anos depois de um tratamento com imunoterapia, o que a gente não enxerga acontecendo quando a gente faz o tratamento básico de quimioterapia, que é aquele tratamento do começo dos anos 2000, que a gente ainda oferta de maneira regular no sistema público. Acho que é isso, né? O que realmente a gente sabe, lembrando, né, que é uma doença grave, que os pacientes chegam muito avançado, então 89% dos pacientes já chegam em estágio avançado, a gente já está falando aqui, né? Já está falando de pessoas que possivelmente vão precisar passar por um tratamento para o resto da sua vida, né? Então, olha a defasagem, olha o que a gente tem de recomendação do mais alto padrão ali do que deveria ser incorporado e disponibilizado para esses pacientes e como a gente realmente não está conseguindo atender. Acho que até para retomar aqui, né, vamos lembrar um pouquinho de o que a gente está falando, quais drogas são essas, e a gente destacou ali um pouco do que já foi avaliado pela Conitec. A gente teve, inclusive, drogas que foram recentemente aí avaliadas pela Conitec, mas receberam negativa. Então, a gente comentou do durvalumab, que foi incorporado agora em abril. O pembrolizumab foi analisado no ano passado e recebeu uma negativa. E a gente também teve aqui, erlotinib e gefitinib, né, que são essas que estão aí já há 10 anos no sistema, mas que a gente viu que os hospitais ainda têm bastante dificuldade. O crizotinib foi incorporado em 2022, então já com 2 anos. Ainda não consta na DDT, mas já está há um tempo dessa incorporação, dessa decisão do Ministério. E a gente também teve a avaliação da alectinib nos últimos anos aqui na Conitec, mas que recebeu uma negativa de incorporação. Bem, então, o que a gente conclui, né? Acho que, fazendo um resumo aqui de tudo que a gente apresentou e do que a gente tira desses dados aqui. Primeiro, né? Metade dos hospitais que nos responderam realmente não estão conseguindo dar drogas que já estão há muito tempo e que a gente sabe que precisariam já estar disponíveis no sistema de saúde. Erlotinib e gefitinib foram incorporados em 2013, já estão na DDT, consta isso no texto, né, da diretriz. Mesmo assim, os hospitais não estão conseguindo dar. Isso é claramente traz o recado para a gente de que não adianta só incorporar, a gente precisa do pós-Conitec, né, Tiago, que a gente fala tanto. A gente precisa atualizar a APAC, a gente precisa fazer com que seja feito um fluxo para que, de fato, aquele medicamento chegue no paciente.
Nenhum hospital, como o Dr. Fernando comentou, colocou ali, né, dos protocolos que a gente avaliou, nenhum tem crizotinib, que é uma droga que já está há 2 anos também incorporada no sistema de saúde, né, pelo menos recebeu ali o sim da Conitec, saiu a portaria do Ministério da Saúde, mas não teve atualização da PAC, não teve uma discussão pós-incorporação de como ela ia ser realmente, né, como ia acontecer o acesso a ela. Então, o que a gente vê é que realmente na prática o acesso não acontece. Aqui, acho que o caso de crizotinib mostra como toda essa sequência de ações que precisa acontecer depois da avaliação na Conitec é muito importante, porque aqui é o caso concreto de que realmente os pacientes não estão conseguindo acesso. Só fazer uma ressalva, né, Helena? Quando a gente fala que a gente não tem acesso para tratar um paciente como esse, que teria indicação desta droga oral crizotinib, a gente está naturalmente sugerindo para o paciente tratamento com quimioterapia. Ou seja, o tratamento ainda é quimioterápico, a gente sabe que a eficácia existe, mas não é nem de perto aquela que a droga oral ofereceria. E bem, quando a gente fala de imuno, a coisa pior ainda, né? Só um hospital, dos protocolos que a gente avaliou, de fato oferece uma droga de imunoterapia, né, para os pacientes. Então, 98% dos hospitais que nos responderam não tem nada de imuno, né? Acho que super importante. A Imuno vai completar 10 anos de aniversário, agora em 2025, em termos de tratamento do câncer de pulmão metastático. E a gente continua debatendo como incorporar ela no sistema público, levando em conta que a gente já tem inúmeros estudos, inúmeras documentações mostrando claramente melhor experiência para o tratamento dos pacientes e ganhos em termos de sobrevida global, potencialmente com alguns casos de cura. A gente não consegue sair do lugar. Eu acho que isso é importante deixar claro, né, Helena? E aqui também, né? O que acontece com esses pacientes que poderiam receber imuno e não estão conseguindo, né? Naturalmente, o tratamento é a quimioterapia aos moldes do começo dos anos 2000, do final da década de 90. E aqui, para trazer um pouquinho das drogas da ESMA, né, o que a gente olhou ali com as recomendações A e 4 e 5, né, das listas, realmente dos 43 hospitais que, né, a gente olhou ali, protocolos para pulmão, um hospital disponibiliza imuno, 24, metade ali, terapias olhando para GFR, e aqui a gente está falando de erlotinib e gefitinib, existem outras drogas, né, de terapia-alvo para GFR que a gente não encontrou, e só 2 hospitais têm ali alguma opção de terapia-alvo para a mutação ALK, né? Então, bem, acho que a conclusão clara é essa, né? Parâmetros antigos que não seguem essas principais recomendações dentro do que é o mínimo ideal para o tratamento do câncer de pulmão, né? E, claro, isso tudo reforça o cenário que a gente já conhece, o cenário que a Lu já abriu aqui o evento comentando, né? A gente sabe que tem falta de acesso, a gente tem uma enorme desigualdade no acesso por todo o país, disparidades regionais que a gente já conhecia de 2017, que ficam reforçadas aqui de novo, o cenário não mudou. Talvez tenha ficado mais grave, né? Porque realmente a gente teve muita inovação nos últimos anos, a gente cada vez mais vê possibilidade de vida com qualidade para essas pessoas e elas não estão conseguindo acesso a tudo isso, né? E a gente está falando, sim, do tipo de câncer que mais mata no país. É o tipo de câncer, né, que realmente as pessoas têm como o mais importante, né? Fica ali realmente essa imagem pesada do câncer de pulmão e a gente não está conseguindo avançar e dar acesso para esses pacientes. Acho que a gente fica por aqui, a gente tem mais alguns dados para conhecer aqui na sequência e fazer um debate sobre tudo isso aqui. Então, obrigada, gente. Obrigado. Você quer voltar? Eu vou, não resisto, né? Eu acho que, além de tudo, né, o que mais me pega é que também 90% é o número dos pacientes que descobrem a doença nas fases 3 e 4. E a gente também não avança na discussão de rastreamento, né? E a gente também não consegue minimamente priorizar de alguma forma para garantir que esses pacientes também não cheguem com a doença avançada, né? Então, tá, né? Fica aqui os nossos desafios e indignações, né, para a gente seguir a conversa.